com o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, que era o nome que se dava naquela época, né? Pessoas deficientes. O foco continuou sendo a pessoa com deficiência. A teoria de projeto passou a ser desenho acessível, portanto, pré-construção. E aqui, quanto ao conceito, nós continuamos com a integração mais a metade da década, portanto, de 80 a 84, mas já de 85 a 89 passamos para um novo paradigma, que é o da inclusão. E o conceito passou a ser de acessibilidade, como eu já expliquei para vocês. E, finalmente, a última década do século XX foi a década de 90, mas o século XXI que já começamos, o foco passou a ser pessoa com deficiência e pessoas sem deficiência, ou seja, todo mundo. Por quê? Porque a teoria de projeto passou a ser desenho universal, pré-construção, o conceito da universalidade, e o paradigma continuou sendo aquele paradigma que começou em 85, varou 90 e estamos aqui a pleno vapor, né? A década, aliás, com o paradigma da inclusão. Agora, olhando esse quadro completo, onde o Brasil está? Isso aqui é nos países desenvolvidos. Nós estamos ainda falando em acessibilidade. Coisas que países desenvolvidos já resolveram a partir da década de 80. Não resolveram tudo, mas eles começaram a resolver na década de 80. Nós ainda estamos muito concentrados na ideia da acessibilidade, né? Alguns arquitetos, alguns engenheiros, urbanistas e ativistas de direitos exigem e estão falando cada vez mais em desenho universal, mas como discurso. Coisa concreta é assim, dá para contar no dedo onde é que existe esse tal de desenho universal em acesso a prédios públicos, restaurantes, cinema, bibliotecas públicas, onde é que existe esse tal de desenho universal. E também nos produtos de tecnologia assistiva, que é o tema que eu vou passar a abordar. Eu criei aqui alguns slides com o título geral de Empresa Inclusiva. Que esse é o nosso ideal. Nós queremos que as empresas brasileiras, sejam indústrias ou comércio, ou de outra natureza, se tornem empresas inclusivas. Ou seja, vamos traduzir o que é inclusiva. É para todos. Empresa para todos. Empresas onde qualquer tipo de pessoa, e se a pessoa tiver deficiência, qualquer tipo de deficiência, possa ser acomodada, aceita e utilizada e desenvolvida nessa empresa inclusiva. Então, eu vou citar alguns princípios que precisam ser lembrados sempre. Toda vez que vocês, muitos de vocês trabalham em empresas já, tá? E alguns que visitam essas empresas, alguns que são consultores dessas empresas, alguns que encaminham seus alunos, seus assistidos para trabalharem nessas empresas, vamos lembrar do seguinte: será que essa empresa X é uma empresa inclusiva? Primeiro princípio, rejeição zero. Na política da empresa, política de seleção, né, de candidatos para contratação, existe a política da rejeição zero, que é não rejeitar nenhum candidato por ele ter uma deficiência. Pode rejeitar por outros itens que são decorrentes especificamente da natureza da função a ser exercida. Claro, né? Aí a seleção é igual para todo mundo. Agora, o que não pode é a empresa dizer, ele tem uma deficiência, eu não quero nem saber se ele tem capacidade, se ele está qualificado, se ele é legal, se ele é bacana, se ele é produtivo. Não, ele tem uma deficiência, eu não quero. É isso que não pode ser feito. Outro princípio é o paradigma da inclusão laboral. O sistema produtivo adequado para todos os trabalhadores, com ou sem deficiência. Então, o sistema produtivo, ou seja, através das empresas, serem locais de trabalho para pessoas com ou sem deficiência. Esse é o paradigma da inclusão social. Outro princípio importante é o modelo social da deficiência. Porque antes do modelo social havia o modelo médico. E aqui é bom a gente dizer por que era o modelo médico antes. O modelo médico é o seguinte:
a cultura é um assunto de natureza cultural. Antigamente, muito antigamente, e com raízes até hoje, o povo, a sociedade, até o governo, tinha a equivocada noção, que ainda hoje persiste em muitos lugares, infelizmente, essa equivocada noção de que a deficiência, seja ela qual for, né, de que tipo for, a deficiência é um problema médico, aliás, é um problema individual, é um problema da pessoa. A sociedade não tem nada a ver com isso, a empresa não tem nada a ver com isso, a escola não tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso. Né? Quem tem a ver com a deficiência é a própria pessoa que tem essa deficiência, é um problema dela, é um problema individual. Ela que resolve esse problema. De que maneira? Cirurgia, fisioterapia, uma educação mais reforçada, alguma coisa, e também um pouco de tecnologias, para que a pessoa, então, se torne mais parecida com a pessoa, entre aspas, normal, e daí possa ser aceita. Então, esse é um modelo médico, onde havia essa noção de que, se a deficiência é um problema individual, e basta curar, curar entre aspas também, porque né, nós não falamos em curar a deficiência, mas diminuir o impacto dessa deficiência, através de cirurgia, através de reabilitação física, por exemplo. Então, há um mal, há uma coisa ruim, há uma coisa negativa, que vamos chamar de patologia, portanto, uma doença, que, de acordo com a medicina, você cura ou trata a doença para que a pessoa volte a ter o estado de saúde anterior, né? Saudável. E na deficiência, a sociedade aprendeu a fazer essa associação, né? Se a deficiência é uma doença, é um mal, é um problema, né? É uma patologia, vamos curar primeiro. Depois a pessoa será aceita ou não pela sociedade. Agora, o modelo social, não. As barreiras do sistema produtivo devem ser eliminadas. Então, está fora da pessoa com deficiência. A pessoa, Irajá, por exemplo, ele tem uma deficiência, ele utiliza a cadeira de roda para se locomover. Ele é uma pessoa com deficiência. Ele tem uma deficiência, digamos, física. Há um momento, hoje, ele é o secretário municipal dos direitos da pessoa com deficiência. Mas vamos imaginar uma outra pessoa com as mesmas características do Irajá do ponto de vista da deficiência. Está aí, desempregado, está aí batalhando aí e não consegue nenhum emprego. E há um momento na vida da pessoa com deficiência, no caso da deficiência física, que eu vou tomar um exemplo, em que há um momento que nós chamamos de incapacidade. Por exemplo, uma pessoa em cadeira de rodas é incapaz de subir com a cadeira de rodas as escadarias, né? De uma igreja, a escadaria de uma biblioteca pública. É impossível, né? Você querer subir empurrando a cadeira de rodas escadas acima. Então, naquele momento, configura-se um estado de incapacidade para subir aquelas escadas. Um cego que participa de uma reunião, está todo mundo aí com material impresso na mão, seguindo o roteiro. Aparece um participante cego, e lá não há esse mesmo material em braille. Vamos imaginar que essa pessoa cega sabe ler braille, e não há material em braille. Naquele momento, configura-se um estado de incapacidade daquela pessoa cega de ler o material que todo mundo está utilizando e que ele também precisaria. Então, naquele momento, configura-se a incapacidade de ler o material impresso. Então, nesses dois exemplos, eu poderia ficar aqui falando da surdez e outras áreas, mas basta esses dois exemplos para vocês verem o seguinte. Quem cria o problema para a participação plena da pessoa com deficiência em determinados contextos é o entorno, é o que existe no ambiente. Naquele ambiente da reunião, é aquele material que só está em tinta, né? Então, algo que está no ambiente onde aquele participante cego está, causa a não participação, né,
provoca a não participação daquela pessoa cega de uma maneira igual à de todos os demais participantes. E a